capítulo longo, tem 17 versículos, mas ele fala muito daquilo que Deus faz por aqueles que o amam e esperam nele para resolver as suas situações. Nós vamos ler primeiro do versículo 1 até o versículo 4 e depois nós estaremos lendo os 3 últimos versículos 15, 16 e 17, certo? Eu leio o primeiro e a igreja lê os subsequentes. Só lembrando, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 4. E depois nós iremos ler os 15, 16 e 17. Então vamos lá. Naquele mesmo dia, deu o rei Assuero a rainha Esther, a casa de Amã, inimigo dos judeus. E Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber que era seu parente. A igreja leu 2. E tirou o rei, a igreja. Tirou o rei do seu anel que tinha tomado e deu a Mordecai. E Esther pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Falou mais Esther perante o rei, e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia empreendido contra os judeus. A igreja 4. Estendeu para então vamos agora para o 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura. E a cidade de Suzã exultou e se alegrou. A igreja 16. para os judeus houve felicidade e alegria e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, onde chegava a palavra do rei e a sua ordem, havia entre os judeus alegria e regozijo, banquetes e festas, e muitos dos povos da terra se fizeram judeus, porque o temor dos judeus tinha caído sobre eles. Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado por mais esse domingo. Estamos aqui reunidos em tua casa. Aceita o nosso culto, recebe, Senhor, porque nós estamos aqui desejosos de te ouvir. Que eu desapareça e só o Senhor apareça. Que a tua palavra se faça real na vida dos seus filhos. E que tudo aquilo que o Senhor trouxer para falar à sua igreja seja um alimento vivo para sustentá-los nas lutas do dia a dia. Perdoa as nossas faltas, perdoa as nossas fraquezas, perdoa porque muitas vezes somos desobedientes, mas é com o coração sincero que buscamos o teu perdão e a tua presença, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, esse texto eu estava lendo ele hoje à tarde e me lembrou a situação de Esther, né? Eu vou lembrar rapidinho, mas é um histórico bíblico bem conhecido, que Esther, mulher judia, ela foi criada por seu tio, e em determinado momento, esse homem, Mordecai, usado por Deus, que era o tio de Esther, conseguiu fazer com que Esther, que era uma mulher muito linda, se tornar uma das esposas do rei à época. No entanto, por trás disso tudo, havia um grande propósito de Deus. Havia uma direção que Deus havia dado a Mordecai, por conta da fé que ele tinha em Deus, por conta da confiança que ele tinha em Deus. Era uma época muito difícil
difícil que se uma das esposas do rei se dirigisse a ele sem ele chamar, ela poderia ser condenada à morte. E os judeus é o que a gente chama hoje de persona não grata na região. Eles eram pessoas que não eram bem vistas para as pessoas daquela localidade, porque eles eram de outra cultura. E naquela época havia um homem que tinha muito poder. Ele era como se fosse um vice-presidente da nação. E ele tinha muita inveja de Mordecai, porque através de Esther, Mordecai, um homem judeu que para ele já era uma grande afronta, subiu numa posição de honra que a visão dele da época não era compatível para o judeu. E tudo que ele pôde fazer, ele fez. Dentre tudo que ele havia feito, ele fez uma grande trama, uma grande cilada para pegar Mordecai, não só Mordecai, mas todos os judeus. Só que tinha um detalhe: ele não sabia que Esther era judia, ele não sabia a descendência de Esther. E quando ele armou tudo isso, Mordecai chamou Esther e falou para ela: você vai ficar parada, você não vai fazer nada, você viu o decreto que saiu, você viu o que foi dito, não vai sobrar ninguém e você não vai fazer nada. E Esther teve medo, natural, humana, mas Esther era uma mulher temente a Deus e obediente ao seu tio. Ela honrava a autoridade que ele tinha sobre ela. E Esther falou para ele o seguinte: convoque o povo, mande que ore, porque eu vou entrar na presença do rei. Ela sabia que ela poderia entrar e morrer, porque o rei era uma pessoa imprevisível. Ele poderia se agradar do que ela fez, como poderia achar que era uma falta de respeito. Ela ia até ele sem ele chamar. Mas quando nós temos o temor de Deus, quando nós sabemos o Deus a quem servimos, ainda com receio, nós nos lançamos na confiança que o Senhor preparará todas as coisas. E Esther assim fez. Esse versículo inicial, o 3, diz assim: falou mais Esther perante o rei e se lançou aos pés, e com lágrimas lhe implorou que revogasse a maldade de Amã, o agagita, e a trama que havia impedido contra os judeus. Nesse versículo demonstra todo o desespero de Esther, por ela mesma, pelos seus e por todos aqueles que eram ligados a ela em sua parentela. Mais tarde, quando vocês lerem esse capítulo, e eu aconselho que leiam para entender melhor o contexto da história, vocês vão ver que ela fala para o rei: como o rei acha que eu vou me sentir se toda a minha parentela, se tudo que eu conheço for exterminado? E o rei, ouvindo Esther, percebendo a maldade que foi feita, que apesar de ser uma pessoa de outra cultura, ele era um homem que buscava ser justo. Ele ouviu tudo aquilo e mandou que revogasse. Só que tinha um detalhe: esse revogamento não poderia ser um revogamento simplesmente de palavras. Precisava ter carimbo no anel, precisava ter o símbolo, porque senão não tinha validade. E dessa forma foi feito. Mais à frente, e aqui eu quero chamar a atenção dos irmãos, diz assim, vou repetir 15, 16 e 17, mas em especial se atentem para o 15. Então Mordecai saiu da presença do rei com veste real azul celeste e branco, como também com grande coroa de ouro e manto de linho fino e púrpura,
e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve felicidade, alegria, regozijo e honra. O que é que esse versículo nos diz? Ele está dizendo que o laço se quebrou e aqueles que confiavam em Deus escaparam. Mas escaparam porque teve apenas um, que foi obediente. Mordecai sabia que ali eles estavam na linha da vida e da morte. Poderia, por frações de minutos de um decreto, toda a nação judaica ser exterminada. Mas Deus, quando tem propósitos e tem planos para os seus, não adianta esse lado, esse inimigo arma. Não adianta tramarem as ocultas. Não adianta fazerem fofoca. Não adianta criarem histórias mentirosas. Porque tudo que estiver encoberto, o Senhor traz à tona. Tudo aquilo que foi tramado para destruir sua vida e a minha, seja qual for o contexto, nesse caso aqui da Bíblia, a destruição se referia à perda de vida mesmo, deixar de existir. Mas às vezes a destruição, o roubo e a morte são dos sonhos. Às vezes o roubo e a morte vem através de um emprego que você desejava muito. Às vezes vem através de um relacionamento, de um casamento. O roubo, ele pode vir de qualquer direção, da saúde. Você está bem, daqui a pouco do nada você começa a se sentir mal e não sabe o que foi, daqui a pouco vem uma grande dificuldade. E tudo por causa de uma cilada armada no mundo espiritual, montada através daqueles que não desejavam o seu bem, ou até mesmo simplesmente por inveja, só porque queriam o que você tem. E isso aconteceu naquela época. Isso aconteceu com Mordecai. Mordecai foi um homem que ele foi levado à honra porque ele tinha qualidades que o rei viu. E isso incomoda. Às vezes você está no trabalho, você está na faculdade, na escola, e nem sabe que está incomodando alguém. E nem sabe que você é alvo de alguma inveja. Sabe por quê? Porque o que para você é algo tão simples, é algo que você faz tão puro, é algo que é de um coração tão bom, para o outro é tudo que ele queria. Para o outro é o que ele mais desejava. Eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo algo que me assustou, porque eu era adolescente e eu não tinha essa percepção da vida ainda. Foi um convite que chegou para essa pessoa, mas na verdade era assim. Era um convite que era um convite para a família toda. E a pessoa segurou o convite e ficou quieta. Não disse a ninguém. Parece bobagem, né? Mas olha o que estava por trás disso. Quando passou a festa, que as pessoas foram perguntar: poxa, mas vocês não vieram, ninguém veio. Aí responderam: mas a gente não sabia. Aí foi descoberto que a pessoa que recebeu o convite não deu. E aí foram perguntar: por que não deu o convite? Por que não entregou? Ninguém entendia. Simplesmente porque naquele dia a pessoa que recebeu o convite não ia poder estar. E como ela não ia poder estar, ela disse que ninguém iria. Isso é muito sério. Porque assim como foi o convite, poderia ser um emprego, poderia ser qualquer coisa. Quando a gente lê esse livro de Esther, que a gente vê o que aconteceu com ela, com Mordecai, a gente entende que a obediência a Deus é o princípio de todas as coisas. Quando eu estou no encontro com os meninos, os jovens, eu sempre digo e pergunto a eles, para trazer a memória mesmo, qual é o principal fundamento cristão que nos alicerça a Deus? É a obediência.
a gente lembra muito assim, o fiel, o crente fiel. Mas o que é ser fiel? O que é a fidelidade? Satanás, por infidelidade ao Criador, desejou o lugar dele. Ele era criatura de Deus, ele foi criado para adoração, ele era levita. Mas ele desejou o lugar do seu Criador. Ele não honrou, ele não foi fiel. E essa é a maior dificuldade da humanidade. E é por isso que Mordecai recebeu tão alta honra. Se vocês observarem o versículo 15, vestes do melhor linho. Ele usava uma coroa como a do rei. Ele usava um anel como o do rei. Ele tinha poder como o do rei. E quem era Mordecai? O judeu. Vou usar no tempo de hoje. Ninguém conhecido, ninguém que tinha família rica, ninguém que tinha parentela rica, ninguém que tinha nome, ninguém. Mas é aí que Deus acha. É nesse ninguém que Deus levanta. É esse ninguém que Deus exalta. É esse ninguém que Deus coloca nos altos lugares quando é fiel. Hoje é domingo de Santa Ceia. Essa semana foi sexta-feira, não foi? Acho que foi sexta-feira. Eu fui num sepultamento. E eu comentei com minhas irmãs. Eu disse, se todo sepultamento que eu fosse desse, eu ia todos. Eu não me recordo de nenhum sepultamento tão lindo como aquele que eu fui. Era um senhor de idade de 90, quase 100 anos. Mas foi um homem que deixou um grande legado, viveu bem. Ele não foi crente a vida toda, não. Muito pelo contrário, deu muito trabalho à esposa dele. Eu sou amiga da filha caçula dele. Mas, há cerca de uns 5, 6 anos atrás, ele aceitou a Cristo. E no dia do batismo dele, ela me mandou uma foto. Ela fez, Andréia, para a glória do Senhor, essa alma a gente não perdeu. Eu disse, amém. E sexta ele partiu. Eu estava em oração com a família para que ele tivesse essa passagem de vida, né? Tranquila. E assim foi. Jesus cuidou de todas as coisas. Todas. Foi uma cerimônia tão linda. Você não via ninguém chorando assim, sabe? Você via expressões de rosto, de alegria. Ele era torcedor do Bahia e o pessoal até brincou no dia, fez, esse daqui vai ser torcedor até o último dia. Mas era um clima gostoso de estar. Porque ele sabia que ali só estava o corpo, ele já estava no Senhor, ele estava alegre. E o pastor que estava lá no dia trouxe algo que me marcou. Ele falou assim, quando a criança nasce, a criança chora, mas a família se alegra. O choro da criança é alegria para os pais, para a família. Quando a gente morre, a família chora e a gente se alegra. Quem está voltando para a nossa casa, está voltando para perto do Pai. A gente tem um lugar para onde ir. Mas eu tenho estado preocupada com a igreja de Cristo. E essa preocupação eu digo a vocês, eu oro todos os dias. Sempre que o Senhor me traz a memória. Por crentes fiéis. Crentes comprometidos em agradar a Deus. Amém. Porque, gente, não faz sentido um dia de chuva como esse. Eu sair da minha casa, vocês saírem da casa de vocês e virem até aqui. Se não for porque nós amamos ao Deus que nós servimos. É verdade, meu Deus. Não
distraídos com as coisas desse mundo, distraídos com as coisas que quer conquistar, distraído com suas preocupações, distraído com aquilo que você deseja. Não é errado desejar, não é errado sonhar, não é errado querer uma casa melhor, um carro melhor, ter saúde, não é errado. Mas o errado é a gente fazer disso o nosso principal objetivo de vida. O errado é a gente todos os dias levantar e o nosso primeiro pensamento não ser para Ele. É errado a gente todos os dias iniciar nossas atividades sem dar bom dia ao Espírito Santo, sem convidar Ele para estar conosco. A gente não tem ideia da infinidade de livramentos que nós recebemos. E Esther viveu isso porque ela se dispôs a obedecer. E se eu e você não obedecermos nada disso aqui, a gente vir aqui não faz sentido nenhum. E essa obediência vai além da porta da igreja. Essa porta, eu estava até conversando com o pastor essa semana, e eu disse assim, Deus, aliás, corrigindo, não foi com o pastor, foi com uma outra pessoa. Eu disse, essa porta daqui não se fecha, porque uma porta aqui, Deus sempre fala com alguém aqui dentro. Amém. Eu era de um ministério de igreja tradicional. Antes de eu casar com o pastor, muitos aqui sabem, eu era da igreja batista, uma igreja tradicional. E a igreja tradicional, ela crê nos dons espirituais, mas ela não dá muita ênfase, espaço para que eles se desenvolvam. E eu aprendi com o meu pastor a respeitar o Espírito Santo, aprendi o que era o batismo no Espírito Santo, mas eu nunca havia ouvido, em mais de 20 anos de igreja que eu tive, da igreja batista, Deus falar tão forte como Ele fala nesse lugar. Já teve vezes eu chegar aqui, quero sentar ali, Deus usa a Luísa. E eu não pensei nada com Luísa, não falei nada com ela, não. E Deus usa ela de forma linda. Já teve vezes eu estar aqui sabendo da situação de alguém, Deus manda um pregador que eu nem sabia que vinha, e Deus usa e fala e resolve o problema, e a fé é alimentada. Então, eu e você estamos aqui hoje porque tem um propósito. Assim como havia para Esther, assim como havia na vida de Esther, Esther perdeu os pais muito cedo, ficou órfã, mas ela teve um tio que cuidou dela, e ela honrou esse tio. Ela era uma mulher linda, poderia ter casado com outros homens ricos, ela poderia pensar apenas nos benefícios que ela teria com a beleza, porque naquela época uma mulher bonita era ter um grande instrumento para ter uma vida melhor. Mas ela foi obediente. Quando Mordecai pediu para ela passar na seleção, e aí eu fui imaginando uma menina nova com medo, porque eu teria medo. Medo de encarar um casamento com um homem que já tinha outras mulheres, porque na época era permitido ele casar muitas vezes, e saber que ele poderia ter um momento com ela e nunca mais nem olhar, porque ainda tinha isso. Se o rei recebesse uma mulher como rainha e ele não gostasse dela na noite de núpcias ou qualquer coisa dela, ela ia ficar lá no canto, ela não ia poder casar de novo, ela não ia poder ter uma outra experiência de relacionamento, ela não ia poder ter filhos, ela ia ficar lá. E se ele fosse mais além, não gostasse, entendesse que ela, por qualquer motivo,
ia trazer desonra para o reino. Eu mandava matar. E para ele não era nada, não. Não sei quantas mulheres ele tinha, mas com certeza não eram poucas. Mas para aquele que serve a Deus, para aquele que tem um Deus vivo, para aquele que sabe que Deus tem propósitos na vida, a gente caminha, ainda que receoso. Eu ensinei aos meninos no encontro de jovens que o medo é demônio. E a gente tem que aprender a repreender. Porque o medo paralisa. O medo impede você de conquistar, impede você de avançar, impede você de fazer o que Deus manda você fazer. O medo rouba de você o direito de ter uma vida de excelência. Porque normalmente a gente ouve assim, na terra celestial vai ser ruas de ouro, vai ser. Tem uma casa preparada para mim, para você lá, não tenho dúvida disso. Mas aqui na terra também tem o excelente de Deus para nós. Nós vamos viver lá o excelente, mas aqui, se tem alguma coisa de excelência para mim e para você. Agora, seja obediente. Seja obediente. E ser obediente não é fácil. Não é. E quando você não conseguir, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça a Ele sabedoria. Peça a Ele estratégia. Senhor, eu sei que isso aqui não te agrada. Eu sei que isso aqui é errado. Mas eu sozinha não estou conseguindo, não. Espírito Santo, me dê sabedoria, como vencer isso aqui. E Ele vai dar. E sabe por que a gente não vive coisas melhores? Porque a gente não sabe pedir. Porque a gente não ouve o Espírito Santo de Deus falar. Hoje a gente fez jejum. Fizemos jejum de redes sociais. Eu não sei para você, mas para mim foi muito difícil. E foi difícil por uma coisa que não é, digamos assim, o querer estar em rede, não. É porque hoje tudo passa pela rede. Eu estou em semana de prova na faculdade. E tem grupos da faculdade onde o pessoal coloca material, coloca vídeos, coloca materiais que ajudam a estudar. Aí eu disse, não, hoje eu vou ficar do velho bom tempo do papel, da apostila. Aí todo olhou legal, puxa, mas isso aqui eu podia ver ou naquele vídeo. Aí, vou não. Vou não, porque isso me alimenta, isso me sustenta, isso me fortalece. Meia-noite eu vou pegar lá o celular e vou ver as mensagens do dia todo. Mas você se dispor a fazer isso requer determinação, requer você desejar. É o seu desejo conhecer mais de Deus, é o seu desejo estar mais próximo dele, porque o dele é. Isso eu não tenho dúvidas. Mas é seu desejo. Eu estava olhando hoje, lá no prédio, quando eu saí. Várias famílias se reuniram, amigos, por causa dos jogos, né, que está tendo. Nada contra. Eu acho até muito legal. Mas eu fico perguntando, as pessoas se reúnem tão facilmente para coisas tão banais. Mas chame para mim na igreja. Chame para vir aqui, não em qualquer culto. Não precisa ser aqui, 7 portas, não. Qualquer local que vai falar de Deus. São as nossas escolhas. Esther escolheu o melhor, obedecer. E por causa da obediência de Esther, toda uma nação, toda uma cultura foi poupada. E o nome dessa mulher é citado até hoje. É honrado, porque Deus não esquece daqueles que honram a sua palavra. Que nessa noite, noite de Santa Ceia, você possa falar com Deus,
corrigir, precisa ser corrigido, porque sempre temos. Sempre temos algo a ser corrigido. Sempre tem algo que a gente precisa melhorar. Sempre existe algo que você sabe assim, eu podia ter feito de outra forma. Eu podia ter pensado de outra maneira. E a gente é testado o tempo todo. É o tempo todo. É nos mínimos detalhes. Eu fui no mercado sábado, um açaí cheio. E eu confesso aos irmãos, eu não sou uma pessoa muito paciente para lugar muito cheio. E quando eu cheguei, Alexandre ficou no carro. Aí eu fui pegar as coisas rápido com a Nicole e voltei. Quando eu voltei, um rapaz no carro fez uma manobra tão absurdamente rápida que quase atropela a minha Nicole. Mas eu fiquei tanta raiva que eu olhei ele, eu fulminei com o olho. Aí ele manobrou, mas olha só como são as coisas. Eu continuei andando, irritada, quando ele está sendo colocado de frente por a gente. Quando ele saiu do carro, eu olhando brava pra ele, né? Tipo assim, não tá me vendo não viu não, você podia ter causado um acidente, pra ver se ele olhava, né? Pelo menos ele veio com a raiva no olho. Saiu do carro, ele, a esposa e duas filhas. Eles não estavam nem aí. Na verdade, eu me dei conta que ele nem viu o que tinha feito. Ele nem percebeu que quase atropelou ele no colo. E às vezes a gente se deixa levar por emoções da raiva, que é um péssimo conselheiro. E aí, bota o Espírito Santo de lado, quer agir por nossas vontades, nossos temperamentos, quebra a cara, depois vai com sentimento de culpa. E se bobear, ainda bota na conta de Deus, mas foi o Senhor que não me alertou. Então, gente, Santa Ceia é para isso. É para a gente lembrar que o sangue e o corpo de Cristo foi entregue numa cruz por mim e por vocês. Isso não foi pouca coisa, não. Isso não é uma coisa que a gente só lembra em Páscoa, não. A Páscoa é todo dia. É a gente honrar esse sacrifício de cruz. É a gente lembrar que foi por amor. E amar quem você ama é mamão com açúcar. Mas vai amar quem te faz mal. Vai amar quem tenta te prejudicar sua família, quem desejou mal para você, quem fez o mal para você. Mas esse é o nosso maior desafio. É orar por todos aqueles que ainda não estão nessa prisão, porque o desejo de nosso Pai é que todos eles sejam salvos, junto comigo e com você. Então nós vamos, o pastor vai estar celebrando a Santa Ceia, e eu convido você a não deixar que essa Santa Ceia seja só mais uma. Não é só um pão, não é só um pouquinho de suco de uva, não. Quando eu tomo o suco na Santa Ceia, eu geralmente converso com Deus e digo: Senhor, limpa todo o meu interior. Sabe? O que tiver de enfermidade, de pensamento ruim, de sentimentos contrários à sua vontade, limpe os meus pensamentos, porque o sangue de Cristo tem poder para nos libertar e nos limpar de tudo aquilo que não vem da parte de Deus. Então, que nós sejamos nessa noite limpos, renovados